Olá, você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Fala Barreiras. Hoje vamos conversar com a professora Carla Tartari sobre como anda a saúde mental dos professores agora que estamos em tempos de pandemia. Carla Tartari é professora e especialista em educação. Ela é concursada no município de Barreiras e atua há 24 anos na rede municipal. Ela também é estudante do curso de psicologia e atualmente coordena uma escola aqui no bairro Ribeirão. Carla é pedagoga pela UNEB, pós-graduada em educação infantil, supervisão escolar, psicopedagogia e neuropsicopedagogia, clínica e institucional. Quase não sai, né? Que nome difícil de pronunciar, meu Deus. Bem-vinda, professora. Seja bem-vinda aqui ao nosso Fala Barreiras e esteja à vontade para as suas considerações iniciais. Olá, Osmar, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje no Fala Barreiras, né? Já acompanho o programa aí nas redes sociais, né? E sei da seriedade, né? Do trabalho de vocês e é com muito prazer que eu estou aqui hoje, tá? Ok, muito obrigado por suas palavras, pelo seu reconhecimento. Vindo de você, sei que é algo muito sincero. E para início de nossa conversa, professor, nós gostaríamos de saber como é que o professor tem enfrentado esse período de pandemia sem aquele contato com os alunos e as aulas presenciais, sendo que o contato ele é fundamental nessa relação professor-aluno. Isso mesmo, Osmar. Realmente, esse tem sido um tempo difícil, né, para os professores, né, para todos nós de um modo geral, mas em especial o professor, porque ele realmente ele teve, né, que se afastar, né, do seu espaço de trabalho que é a escola e com isso ele teve também que perder esse contato com o aluno, que é um vínculo muito importante, né? Que se estabelece entre professor e aluno, e de alguma forma, né, isso aconteceu de uma forma muito abrupta, né, e que o professor não estava esperando, né, por isso, e logo de início, né, veio aquele medo, né, o medo mesmo em relação à própria questão do risco, né, que a pandemia trazia de morte, né, muitas pessoas tiveram perderam familiares, né, e foram vendo as estatísticas crescendo. Isso, de certa forma, também, né, trouxe esse sentimento de medo, né? Não só para o professor, como para todos nós. E o professor, de uma maneira especial, quando ele se viu, né, sem poder desenvolver o seu trabalho dentro do espaço, né, que é o seu ambiente de trabalho, que é a escola, né, e ele, claro que ele ficou bastante angustiado, bastante ansioso, né? E numa expectativa de quando iriam retornar, né? E aí a gente viu assim que eu até estava ouvindo hoje uma professora, né, falando justamente como foi difícil no início, né? Como que ela teve medo, né? E como que ela ficou assim, meu Deus, como que eu vou fazer para auxiliar os meus alunos, de que modo que eu vou dar essas aulas, né? Aí depois veio, né, a proposta de aulas remotas, e o professor ele ficou bastante angustiado, porque era algo novo para ele, né? Algo que ele não estava preparado, né? E ele teve que se reinventar, né? E isso, o novo, ele sempre causa medo, né? E principalmente diante dessa circunstância que é a pandemia. Então, a gente vê assim que o professor, uma maneira geral, né, ele buscou, né, se adaptar, né, a esse novo formato, né, de trabalho, né, docente, e ele, né, conseguiu, pesquisando, estudando, né, investindo ali nas novas tecnologias, ele conseguiu criar novas ferramentas de trabalho, né, mas isso foi de uma maneira bem solitária, viu, Osmar? Eu falo para você, enquanto servidora pública, que nós não tivemos, assim, um aparato tecnológico, o professor teve que usar seus recursos próprios, né? Teve que investir, muitos tiveram que comprar, né? Celular novo, ou
pagar a internet melhor, né? Teve que se adaptar, né? E teve que haver todo um investimento, né? E esse desamparo, de certa forma, deixa o professor mais angustiado e mais ansioso ainda, né? Certo? Quer dizer, então, que não teve nenhuma contrapartida do estado em si, né, do município, para uma ajuda para o professor se equipar para esse momento? Não, infelizmente não teve, Osmar. Assim, o professor ele teve que realmente buscar, né, desenvolver o seu trabalho pesquisando, buscando na rede social, buscando na internet, né, tentando se aprimorar. Não teve nenhum curso, não teve nenhum aparato tecnológico, nenhum sistema da rede, né, que pudesse dar esse aparato. Ele teve que realmente se virar sozinho. É realmente muito difícil nesse momento assim tão conturbado em que a humanidade está assim, meio que perdida, né? Sem saber que rumo tomar, para onde seguir. E o que mais assim o que mais tem angustiado o professor nesse momento, além disso que você já falou de ter que aprender tudo novamente, de ter que investir do próprio bolso e se reinventar nesse momento. O que é que tem mais angustiado o professor nesse momento, professor? Olha, inclusive conversando com a professora hoje, ela me fala assim: olha, Carla, o que mais a gente fica angustiada é essa distância que a gente tem com o aluno, e aí a gente perde aquele controle que a gente tinha, né? Quando estava próximo, de poder acompanhar realmente e saber se o aluno está aprendendo, se o aluno está conseguindo ter acesso, né? As aulas, as orientações, porque na realidade privada é uma situação, mas na realidade da escola pública é outra situação. Muitos pais não têm internet, muitos pais têm o celular que ele usa para trabalhar e que às vezes ele tem que chegar em casa de noite e disponibilizar para o filho ir lá ver o que foi, né, orientado naquele dia da aula. E às vezes o pai, eles reclama que eu tenho 3 filhos e eu tenho um celular só, como é que eu vou fazer, né? E muitos pais eles reclamam, principalmente os maus pais que, né, de periferia, onde às vezes a internet, o acesso é mais difícil, né? E aí eles reclamam que não tem o suporte. E outra coisa, muitos pais também tiveram que deixar seus filhos com avós ou levar para a roça, para outra cidade, para outro lugar. E isso inviabilizou mais ainda. E isso é o que traz mais angústia para o professor, porque ele não sabe o que do outro lado, né? Ele não sabe o que está acontecendo com o aluno, se o aluno realmente está conseguindo aprender ou não está. Aqueles pais que vêm buscar atividade na escola e que traz de volta, que são poucos, esses a gente ainda consegue ter uma ideia de que estão acompanhando, mas outros a gente não tem nenhum feedback, né? Não tem nenhum retorno. Então, realmente, isso angustia, né? Porque o professor pensa assim, poxa, será que o que eu estou fazendo está sendo suficiente? Será que o meu aluno está aprendendo? E aí, será que essa forma, né? Esse formato de aula vai conseguir atingir a maioria dos meus alunos? E aí, quando eles voltarem, né? Quer dizer, poucos alunos conseguiram desenvolver as atividades e a maioria não. Como é que vai ser isso, né? Então, o professor ele fica angustiado por isso, porque ele não tem esse controle e ele não tem muitas vezes o retorno, né, da família, né? Então, ele não sabe o que está acontecendo lá na casa do aluno dele, né? A gente observa, professora Carla, que quando estava normal, a gente já percebia que alguns pais já não acompanham os seus filhos na escola. Imagine assim, solto, pode-se dizer, né? Porque a coisa remota parece assim ser muito assim distante da realidade que eles estavam acostumados a conviver. E aí parece que os pais, eles não dão o devido valor de talvez até de incentivar o filho para que participe, para cobrar, para poder ter assim um rendimento e dar esse feedback a vocês professores que tanto necessitam disso. Essa situação realmente é muito preocupante. Emocionalmente deve ser muito ruim para o professor, não? Sim, sim, Osmar, é muito ruim para o professor. E assim, eu, enquanto coordenadora, né, de uma escola,
eu tenho o tempo todo que ficar acalmando meus professores e dizendo para eles, olha, gente, nós não temos controle sobre essa situação, nós não sabemos até quando vai a pandemia, nós estamos dando o nosso melhor, né? Mas nós não sabemos, né, que rumo vai se tomar daqui para frente, né? E às vezes a gente fica esperando da gestão pública que dê, né, um norte, né, melhor, assim, no sentido assim de garantir que todos tenham acesso, sabe? Um outro meio, sei lá, uma forma que todos possam ter esse acesso, não sei se talvez pela televisão, pelas redes sociais. A gente já sabe que tem a dificuldade da internet para os pais, né? Então, assim, a gente fica sem saber o que fazer. E o professor, ele fica muito angustiado, sabe? É o tempo todo tentando acalmar, sabe? Dizer, olha, gente, outro detalhe, Osmar, o que está acontecendo? Com essa questão do professor levar o trabalho para casa, ele não tem limite de horário, né? Então, pai, aluno, tal, tem esses que entram em contato qualquer hora do dia, às vezes final de semana, né? Então, assim, o professor ele fica meio que à mercê desse trabalho remoto e isso acaba trazendo uma interferência, né, no bem-estar dele, porque ele começa a ficar estressado, né, porque ele tem o tempo que está ali disponível, dando satisfação para o pai, tendo que atender o aluno, e aí ele acaba prejudicando, de certa forma, né, seus momentos de descanso, de lazer, né. As pessoas acham que o professor está trabalhando menos. Eu falo para você que os professores estão trabalhando mais. E agora eles não têm horário, tem que estar dentro de casa. E assim, imagine o estresse, você está aí gravando, imagine o estresse que o professor tem de estar gravando dentro de casa, e ele tem os filhos dele correndo para lá, correndo para cá, e um solicitando daqui, outro dali, né? Ele tem os afazeres domésticos. Imagine como é que ele não vai ficar tenso e angustiado nessa situação, né? Não é algo fácil. Realmente, eu posso falar isso de um convívio próprio que eu tenho, né? No caso do meu serviço, por exemplo, também, que é mais ou menos isso. Não tem horário. Às vezes eu tô gravando aqui agora contigo, tenho uma programada para 10 da noite, tenho outra amanhã cedinho, e assim, a gente não tem realmente horário como o normal seria, né? De 7 a meio-dia, de meio-dia, 1 da tarde às 5 da tarde, até às 6 que seja, mas infelizmente, realmente, com essa nova ferramenta que a gente usa hoje, com esse novo momento que estamos vivendo, nós não temos mais isso que você acabou de falar aí, não temos mais um horário definido de trabalho. A gente acaba trabalhando muito mais do que antes. Mas, Carla, seria necessário, então, oferecer a esses profissionais da educação um serviço de apoio especializado, de saúde mental? E mais, eu queria acrescentar e perguntar para você, o município de Barreiras, ele oferece esse serviço aos professores de uma forma gratuita, como uma contrapartida pelo muito que os professores oferecem? Osmar, infelizmente não. Nós ainda não temos esse serviço e gostaríamos muito de ter, né? É algo assim que a classe de profissionais deseja muito e assim, eu que estou fazendo um curso de psicologia, eu tenho acompanhado, né, e essa questão da síndrome de burnout, né, que esse esgotamento físico, mental da profissão, né? E os professores são os profissionais mais acometidos por essa síndrome. E até o momento nós não temos nenhum serviço oferecido pelo sistema público, né, pela gestão pública para os profissionais de educação. Embora a gente vê que é muito necessário, porque tem muitos professores, inclusive, que são afastados por motivo de adoecimento, né? Com depressão, síndrome do pânico, né? Temos professores que foram, inclusive, encaminhados para o INSS. Então, assim, isso é uma realidade hoje, né? Não só aqui no município de Barreiras, mas a gente sabe que em todo o Brasil isso acontece, né? Mas, assim, é algo que a gente almeja, né? Que a gestão, ela tem essa sensibilidade de ver que esses profissionais, eles se desdobram, né? E, assim, é um trabalho árduo, cansativo, porque, assim, o professor, além da carga horária que ele tem na sala de aula, ele leva trabalho para casa, né? Mesmo que o município tenha o terço, né, que é o momento de planejamento, que é o momento, né, que ele tem com o coordenador,
mesmo assim, você sabe que para você fazer um bom trabalho, você precisa ter mais tempo para planejar, para estudar, para pesquisar, do que realmente estar ali naquele momento da aula, né? Então, isso requer muito, né? E quanto mais dedicado é esse profissional, as pesquisas mostram que mais ele adoece, né? Eu mesmo passei por esse processo de adoecimento e tive que buscar ajuda, tive que buscar acompanhamento, mas tudo com investimento próprio. Eu não tive essa assistência e, infelizmente, os profissionais do município não têm esse serviço de apoio, né? Tão necessário, tão importante para a gente poder estar bem e desenvolver nosso trabalho bem. Infelizmente, é uma situação um tanto quanto crítica. Professora, quais são assim as dicas que você daria para ajudar esses professores a que eles pudessem ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde mental, por exemplo? Olha, primeira coisa, o professor, ele precisa se conscientizar de que ele não é culpado, tá? Dessa pandemia, dessas ocorrências, dessas mudanças que vêm acontecendo. Então, assim, ele não pode ficar se cobrando de algo que ele não tem controle sobre isso. Então, primeira coisa, ele precisa, sabe, parar, refletir e pensar, poxa, eu já estou fazendo a minha parte, eu não tenho, né, obrigação e nem tenho controle sobre essa situação, né? Então, e outra coisa que eu sempre falo para eles, vocês não podem fazer a parte que é da família, vocês não podem fazer a parte que é da gestão pública, então vocês têm que entender que vocês estão fazendo já a parte de vocês. E se vocês ficarem angustiados pelas demais, né, aquilo que não está sendo feito pelos outros setores, né, você vai adoecer e não vai conseguir resolver o problema, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O professor, ele precisa se acalmar, ele precisa, né, se conscientizar da realidade, de qual o papel dele, até onde ele pode ir, tá? Para que ele não venha ficar sobrecarregado e se autocobrando, tá? Em segundo lugar, ele precisa colocar um limite, tá, no horário, porque assim, se ele ficar disponível 24 horas para a família, para os pais, né, para a gestão da escola que seja, né, ele vai adoecer, tá? Porque principalmente que nós temos, a maioria dos professores são mulheres, têm afazeres domésticos, têm filhos que também estudam, né, que também precisam do acompanhamento, tem, né, marido, tem às vezes pais que convivem e precisa cuidar, então assim, ele precisa colocar um limite de horário, de que, olha, meu horário de trabalho é de tanto a tanto. Então, a partir dali, eu não vou atender. Tá? É claro que tem aqueles casos excepcionais, aqueles pais que não têm um horário de forma nenhuma, ele agenda, né? Porque se ele não fizer isso, ele vai ficar o tempo todo ansioso, o tempo todo pensando que alguém vai ligar, que alguém vai perguntar algo para ele, né? Então, assim, isso é uma coisa que ele precisa fazer, ele precisa colocar um limite aí, tá? Outra coisa que ele precisa fazer é ter momentos também de lazer, tá? A gente sabe que hoje nós não estamos podendo sair, não ir para determinados lugares, mas ainda Barreiras você ainda tem ainda as possibilidades de ir para a chácara, de ir para uma beira do rio com a família, tem vários, né, povoados, lugares que eles têm costume de ir, né? Outra coisa, ele pode também ter seus momentos de lazer em casa com a família, né? Tirar um momento para assistir um filme, tirar um momento para brincar com os filhos, né? Seja um jogo, uma brincadeira, porque os filhos estão ali, né? Então, é importante que ele tenha esse tempo de lazer, porque isso faz com que produza, né, os hormônios do bem-estar no seu organismo. E quando a gente está bem, a gente desenvolve melhor o nosso trabalho. Outra técnica também que é interessante, né, se ele estiver sentindo assim muita ansiedade, angústia, ele pode fazer uma técnica que a gente chama de relaxamento, de respiração, né, onde ele vai tirar um tempinho para se isolar, coloca uma música ali de fundo e ele vai respirar 10 vezes de forma bem lenta, prestando atenção ali na respiração. Isso é uma forma também de relaxamento, né? E, além disso, ele sempre também se preocupar com
em fazer uma atividade física, né? Porque a gente sabe que a atividade física, ela libera dopamina, né? Serotonina. Então, são hormônios que vão ajudar também no seu bem-estar e trazem também essa sensação de relaxamento, tá? Então, todas essas dicas, né, que eu estou dando aqui são possíveis de serem praticadas, né? E faz bem e realmente traz esse ajuste, né, a esse momento de angústia, de ansiedade que o profissional está vivenciando. Se ele colocar isso em prática, pode ter certeza que ele vai ficar bem melhor. Embora a gente perceba que a programação da televisão, dos rádios, do que sai na rede social já seja assim, muito prejudicial, eu ainda acrescentaria, professora, para que evitassem assistir esses programas de sensacionalismo. Isso prejudica demais. Uma coisa que não vai resolver, que não vai conseguir resolver, só vai se abater, né? Isso acrescenta que é uma coisa que eu tiro para mim mesmo, eu evito assistir e ler coisas ruins. Isso mesmo, Osmar. No princípio mesmo da pandemia, eu comecei a assistir muitos noticiários, aí depois eu falei, não, isso não está me fazendo bem. Espera aí, eu não vou resolver o problema da pandemia, então parei, sabe? E às vezes a gente precisa, sabe, se autopoliciar, porque se a gente não fizer isso, a gente, quando menos espera, a gente está ali bombardeado de tanta informação negativa, que automaticamente seu psicológico vai ficar afetado, sabe? Então, isso é uma estratégia positiva e necessária, né? Outra coisa que é importante, a gente ter esse contato com as pessoas que a gente gosta, com os amigos, com familiares, né? A gente sempre está ali tirando um tempinho para bater um papo, para ligar, para conversar, né? Então, isso também, ele traz também um bem-estar emocional, né? E na nossa saúde mental. E uma outra coisa também que o professor pode fazer é dividir, né, suas angústias, suas dificuldades com colegas de trabalho, né? Para que ele veja que a mesma situação que ele está, o outro está, né? E que da mesma forma que o outro não vai poder resolver, né? Ele também não vai. Então, é uma forma de alívio, né? Porque a gente fala que, né, a questão de compartilhar com o outro, ela se torna um processo terapêutico, né? E de certa forma traz alívio, né, para esse momento de tensão e de ansiedade que o professor está vivenciando, tá? Realmente seria interessante um grupo de apoio, né? Com Professora, pode falar. É isso que você falou e agora é importantíssimo. Um grupo de apoio seria, assim, de suma importância. Inclusive, Osmar, vou até te falar que essa semana uma secretaria de educação do município de Mongogi, que eu nunca tinha ouvido falar, né, lá próximo, parece que de Jequié, lá para o sul da Bahia, me convidaram justamente para falar com os professores sobre saúde mental, porque estavam preocupados com seus professores. Eu achei muito legal, sabe? Porque mostra o quê? Que o município ele está preocupado, que ele quer, né, de alguma forma, tranquilizar seus professores, né? E seria tão bom se todas as gestões públicas, né, eles tivessem esse olhar, esse cuidado, sabe? Porque o professor ele cuida do outro, né, do aluno. Ele está ali se dedicando. Então, nós temos que cuidar de quem cuida, né? E eu falo para você que essa é uma forma de valorização do profissional. Hoje, infelizmente, a gente vê que o professor ele ainda é muito desvalorizado, né? Tanto pela sociedade como muitas vezes pela gestão, tá? A gestão pública ela desvaloriza muito ainda esse profissional. Começa quando ela não dialoga, não ouve, né? Não para ouvir suas angústias, suas queixas, suas necessidades, né? Então, essa falta de acolhimento, essa falta de ouvidoria, né? E outras situações também que a gente sabe, né? Que quando não dá um reajuste, né, salarial, quando não negocia alguma necessidade da classe, tudo isso traz repercussões negativas na saúde mental dos profissionais de educação. Nós já estamos aí com mais de 7 meses com essa paralisação, com esse problema que a gente está convivendo. Eu pergunto, Carla, em algum momento o município de Barreiras fez uma reunião com vocês, mesmo que remota, para tratar desse assunto? Não, que eu saiba, não. Em nenhum momento, assim, a gente sabe que
houve lives nas redes sociais, eu até acompanhei, né, a secretária de Educação, inclusive, falando com as pessoas, mas não foi, assim, direcionado nesse sentido para o servidor. Foi para esclarecer mesmo sobre essa questão, né, das aulas remotas, até a questão de retorno das aulas, que a gente sabe que nesse momento é inviável, né? A gente está vendo aí já uma segunda onda na Europa, né, do Covid, e a gente sabe que depois chega aqui, né, porque nós não estamos isentos, né? Então, a gente realmente sabe que é uma preocupação, né? Mas, assim, a gente não tem ainda, pelo menos até o momento, não tivemos ainda uma reunião ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Desse apoio, dessa acolhida, né? Que eu acho que é super importante, sabe? Para aliviar mesmo até essa ansiedade do professor. Infelizmente. Professora, eu gostaria agora de algo assim bem subjetivo mesmo. Que com todo esse tempo sem aulas, sem as aulas presenciais, nós sabemos que os alunos sofrem e que também os professores sofrem e muito, pois eles estão acostumados com aquela troca diária, com a aproximação que gera algo bem sentimental mesmo, uma simbiose positiva em ambos os lados, né? Tanto quanto o professor como os alunos. E como é que é viver esse momento? Sentimentalmente, Carla, como estão os professores neste momento? Eu diria que eles estão fragilizados emocionalmente, sabe? Eu já vi professor chorar porque ele está sentindo falta dos alunos. Eu já vi professor querer ir para a escola. Não, mas a gente dá um jeito, a gente dá aula mesmo que seja para uns. Aí eu falo, não pode. É uma coisa que tem que ser definida, né, pela Secretaria de Educação. E assim, eles ficam bastante fragilizados, sabe? Eles estão sentindo muita falta, porque tem a questão muito forte, como você falou, da afetividade. O aluno, ele transmite muita afetividade para o professor, principalmente quanto menor, né, a criança, mais afetiva ela é. E os professores estão sentindo muita falta disso, sabe? Eu vejo o tempo todo eles falando sobre isso, ai, que bom, se a gente pudesse voltar, né, mais com segurança. Ao mesmo tempo tem o medo, né, por conta da segurança, né, sanitária, mas ao mesmo tempo eles estão fragilizados emocionalmente, eles estão sentindo muito essa falta, sabe? É o viver deles. Carla, eu agradeço aqui a sua participação e gostaria de deixar você à vontade, caso você queira acrescentar algo que nós não abordamos aqui até o momento, e fique bem à vontade aí para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, né, pela oportunidade. E assim, Osmar, eu enquanto coordenadora e também professora, porque eu sempre dei aula, né? Hoje não estou mais nas turmas menores, mas eu dou aula ainda para professores em cursos de pós-graduação, e eu vejo assim, a gente precisa valorizar o professor, sabe? O meu recado é para não só para a sociedade, para os pais. Eu creio que os pais agora estão entendendo mais o valor do professor, sabe? Mas assim, a gestão pública também precisa ter um olhar mais cuidadoso para os professores, porque eu falo para você que uma gestão ou um país que não valoriza o professor, ele não está valorizando a educação, né? Por mais que ele diga que é uma plataforma que ele defende, que ele acredita, que ele investe, se ele não investir no profissional, para mim, ele não está investindo na educação. E o meu recado é esse, sabe? Pedir assim que os gestores eles se sensibilizem, que a sociedade se sensibilize, né? E que busque valorizar mais esse profissional, sabe? Eu conheço várias histórias, Osmar, de pessoas que tiveram a sua vida transformada por conta de um professor. Então, o professor, ele é merecedor dessa valorização. Agradecemos mais uma vez aí a Carla Tartari e agradeço a você que teve a paciência de nos acompanhar até o finalzinho dessa entrevista, desse bate-papo muito saudável com a Carla. E peço a você que, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para você ser informado das nossas próximas postagens, das nossas próximas entrevistas. Compartilhe o nosso vídeo com todos os seus contatos pelo WhatsApp, no Instagram e também no Facebook. Aperte o like aí, pois é muito importante para nós que fazemos esse trabalho de
entrevistar pessoas aqui da nossa cidade, pessoas influentes em Barreiras, em toda a região oeste da Bahia, e que seja assim, político ou não. Como hoje nós entrevistamos a professora aqui, que não tem nada a ver com política, né? Graças a Deus. Um momento complicado, meu Deus do céu. Bom, então, só lembrando que quando você dá um like, o YouTube indica o nosso vídeo para mais e mais pessoas. Então, nos ajude aí a alcançar o maior número possível de pessoas. Que Deus nos abençoe e que tenhamos sempre viva a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Até breve.